Há 4 dias das eleições, nós do Eco-Regional estamos aqui para falar com o promotor eleitoral Diego Prux. Promotor, qual é o papel do cidadão no processo eleitoral e como ele contribui para uma eleição mais justa e transparente? Bom, muito obrigado pela oportunidade. É sempre importante, antes das eleições, nós pudermos contribuir, né, para que nós tenhamos um processo eleitoral tranquilo, rígido e democrático. Bom, o papel do cidadão ele é básico, né, no processo eleitoral. Primeiro, ele tem que valorizar o seu voto, ter a noção da importância do papel que ele exerce na democracia, realizando um voto consciente. Então, a primeira questão que eu vejo importante é o cidadão valorizar, ir às urnas, não negociar o seu voto, né? Entender que a escolha que ele faz ao votar significa dizer quem irá representar a sociedade como um todo durante os próximos 4 anos no nosso país. E o que você pensa a respeito dos votos nulos e brancos? Bom, primeiro, os votos nulos e brancos, eles fazem parte do processo democrático, ou seja, a própria Constituição estabelece a liberdade do indivíduo de não escolher e não votar em algum representante. Contudo, a minha opinião como cidadão, né, eu digo não como promotor, eu não vejo como a melhor opção, especialmente porque nós estamos diante de um processo eleitoral que nós vamos escolher os maiores representantes da nossa nação. E a situação do Brasil, afundado numa crise econômica, afundado numa crise de criminalidade, eu vejo que o cidadão deve se posicionar. Porque, afinal de contas, quando nós votamos em branco, quando nós votamos em nulo, nós estamos fazendo nada mais do que deixando que outras pessoas escolham por nós. Então, como vai funcionar o trabalho da promotoria eleitoral antes, durante e depois das eleições? Bom, como tu bem disseste, a Promotoria de Justiça Eleitoral ela funciona antes do processo eleitoral, antes das votações, durante as votações e posteriormente às votações. O papel do Ministério Público é básico no sentido de que visa buscar uma regularidade durante todo o processo eleitoral, evitando o cometimento de crimes, fazendo com que o eleitor tenha tranquilidade na sua votação, e que haja efetivamente o cumprimento das normas constitucionais e legais. Bom, a Promotoria de Justiça ela é aberta ao público, qualquer cidadão pode procurar a promotoria para denunciar algum fato que entenda irregular. No dia das eleições, eu, na condição de promotor eleitoral, estarei aqui juntamente com o juiz eleitoral durante todo o dia, né, para justamente poder controlar de perto todo esse processo eleitoral e ficar à disposição de qualquer irregularidade. E quais os crimes e delitos mais comuns, então, no dia da eleição? Bom, no dia da eleição, algumas condutas elas são consideradas crimes, né? Como, por exemplo, e obviamente, a compra e venda de votos, o transporte irregular de eleitores, né? A aglomeração de pessoas com uniformes, no sentido de que haja uma ideia de propaganda eleitoral. É óbvio que é possível a manifestação individual de cada eleitor. Eu posso ir às urnas votar com boné, com adesivo, com camiseta do meu candidato. O que eu não posso no dia das eleições é buscar convencer o eleitor nos dias que ele irá votar. Ou seja, a lei estabelece que o eleitor tem que ter uma tranquilidade ao exercer o seu direito de voto. Então, em linhas gerais, toda e qualquer propaganda eleitoral no dia das eleições é um crime previsto no nosso ordenamento jurídico. Para finalizar, então, o que você acha que o Brasil mais precisa nesse momento? Bom, eu na condição de promotor de justiça, especialmente na área criminal, eu vejo que o principal problema do Brasil se resume na corrupção e na criminalidade / impunidade. Eu vejo que o Brasil hoje, evidentemente que outros problemas também existem, né? Mas eu vejo a corrupção como um grande problema do Brasil porque acaba não podendo a possibilidade de investimento em outras áreas, como educação, segurança, assistência social, enfim. E a criminalidade principalmente. Nós vivemos um Brasil em que mais se mata no mundo. Nós temos 65 mil homicídios ano, né? E ao lado da corrupção eu vejo como os principais males.
Então eu acho que o eleitor e o Brasil ele precisa de um governante que tenha a ficha limpa na justiça, e principalmente o seu partido, os seus aliados, que tenha um histórico com ausência de corrupção e principalmente um candidato que ergue esta bandeira no combate à corrupção e no combate à criminalidade. Vejo assim, dessa forma, não se fará milagre no próximo governo, mas eu entendo que nós precisamos ter um chefe do nosso país com essas características de enfrentamento à criminalidade e que não tenha nenhum histórico de corrupção. Muito obrigada, promotor. Acompanhe a cobertura completa das eleições 2018 aqui no Eco Regional.